Jorge Barro, um amigo querido, de muitos anos, né, Jorge? Fomos contemporâneos de seminário durante um tempo, e lá o conheci em Recife, estudei lá, ele também, não éramos de lá. E o Jorge, pessoa amada, querida, ele é o fundador, junto com seu irmão, Antônio Carlos, que já esteve aqui, Antônio Carlos Barro, da Faculdade Teológica Sul-Americana, que é onde nós temos enviado nossos seminaristas. Quem me pergunta, que seminário eu faço? A primeira resposta que me vem, ele sabe disso, é essa: faça a Faculdade Teológica Sul-Americana. Um curso abençoadíssimo, foi referência para a escola de pastores, nós caminhamos muito juntos, muito mesmo, fizemos muitas viagens juntos, consultava eles, e uma parceria maravilhosa, gente muito querida. E o irmão do Lidório também faz parte lá, pra vocês saberem, o Lidório vai lá também. Então, é um seminário que tem abençoado a vida desse país, uma faculdade, na verdade, teológica. E para a gente, Jorge, é uma alegria mesmo ter você aqui, irmão querido e amado, e nossa esperança, expectativa é que Deus o use. E você saia daqui também muito abençoado, muito abençoado. Obrigado. Tá bem, Jorge? Obrigado. Deus abençoe muito. Obrigado. Obrigado, querido. Muita graça. Obrigado. Graça e paz, irmãos e irmãs. Meu coração está batendo acelerado, de verdade. Eu tinha um grande desejo de conhecer essa igreja, um grande desejo. A fé de vocês repercute pelo Brasil afora. Vocês são modelo de igreja para esse país. Vocês são. E eu vim para esse final de semana falar para a igreja metodista assembleiana em Petrópolis. E eu falei então ontem 3 vezes. E o meu voo está marcado para amanhã. E eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui, sendo que no domingo eu não tenho nenhuma atividade aqui, nenhum compromisso. Pensei em mudar o voo, antecipar. Mas Deus colocou no meu coração para ligar para o reverendo Theo. E mandei uma mensagem para ele, despretensiosa, dizendo apenas, eu quero, se possível, passar esse domingo com vocês, em comunidade com vocês. Mas a generosidade desse homem é muito grande. O coração dele não cabe lá dentro. Não sei como é que cabe dentro dele o coração dele. E ele, amorosamente, já falou, não, já estamos reservando um hotel para você, você vem para cá. E eu disse para ele, eu não tenho expectativa de ministrar nem nada, eu quero estar aí, conhecer a igreja e estar com vocês. Aí já abriram espaço na agenda de manhã, ministrei de manhã e agora de noite. Eu peço até perdão para o colega que ia pregar hoje à noite. E estou aqui com vocês e eu estou tão feliz por isso. E já fui tão abençoado de estar com vocês já nesse culto, tudo o que Deus já falou ao meu coração. Eu já poderia sair daqui ministrado, mas eu estou muito feliz. Então, muito obrigado a vocês, reverendo Theo, a toda a equipe, a Vanderlei, a todo o pessoal. Que bênção poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo acolhimento, pelo carinho. Eu me sinto muito honrado em estar com vocês nessa noite, nessa celebração ao Senhor juntos. Muito obrigado. Eu fui informado que não pode ficar o tempo todo projetando o que eu coloquei e ao mesmo tempo tem que colocar o vídeo, então eu não sei como é que vai ser essa sintonia, mas vai ser de alguma forma e o Senhor vai falar aos nossos corações. Então, se puder projetar por um momento, pelo menos para nós delimitarmos aqui a nossa temática. Quero conversar e dialogar com vocês, refletir sobre os 5 Cs da missão e essa missão no contexto urbano. Essa mensagem também poderia ter um outro título, uma igreja para além do templo. Poderia ter esse título, uma igreja para além do templo. E para isso, vamos ler esse texto da palavra de Deus, muito clássico, certamente muito conhecido de todos nós, que é o texto de Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 até o capítulo 10, versículo 1. Acompanhemos a leitura que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando
toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Até aqui, os discípulos não haviam feito nada a não ser seguir a Jesus de Nazaré. Jesus já havia estava ministrando numa região muito pobre, muito desprovida, desprezada, periférica da sociedade que era a Galileia. Ali foi aquele que tocou nas pessoas, abençoou as pessoas, entrou na casa das pessoas, andou com o povo, andou com as multidões. E foi curando e abençoando, expulsando os demônios das pessoas. E os discípulos faziam o quê? Observavam. Eles viam como que num método de discipulado, eles observavam Jesus fazendo. Mas é chegado um momento, aqui neste exato momento, em que Jesus chama a sua comunidade de discípulos e vai enviar os seus discípulos para os campos do Senhor. Ele vai enviá-los para que agora, com suas próprias pernas, com suas próprias mãos, eles irão ser estes agentes da missão de Deus para o mundo. E Jesus então vai para outro lado, assim que o texto continua, diz que Jesus se retira para outro lugar e os discípulos vão para outro lugar, todos eles agentes da missão de Deus para o mundo, e agora então, pela primeira vez, eles são responsáveis para ir e exercerem a missão de Deus. E nesse momento, como que se fosse numa aula magna, Jesus os reúne e diz o seguinte: antes que vocês saiam, eu preciso comunicar para vocês algumas coisas. Eu preciso dar as últimas diretrizes para vocês. Vocês não podem sair sem que vocês ouçam o que eu tenho a dizer para vocês. E Jesus dá para eles essa aula fantástica, uma aula magna, que eu não sei quem de nós teria condição de dar essa aula para aqueles que saem para os campos da missão. E essa aula eu coloco ela em 5 Cs, para ajudar a memorizar, para que você entenda e quem sabe grave de uma maneira mais simples e mais fácil quais são os 5 Cs da missão. Cs que revelam quais devem ser os nossos passos e os nossos procedimentos. Então vamos a eles. O primeiro C é o C de contexto. O contexto revela o onde da nossa missão. Onde que a missão é realizada. Eu optei por não descansar essa tarde, por não dormir para estudar Niterói. E eu aqui tinha colocado tantos dados interessantíssimos para vocês, mas como nós discernimos que não iria poder ficar muito tempo ali no texto, então nós retiramos essa parte. Mas eu fiquei impressionado com as características de Niterói. Fiquei impressionado com o seu IDHM, o seu Índice de Desenvolvimento Humano, que é altíssimo entre as 10 melhores cidades do Brasil. Fiquei impressionado com o nível de educação, com o baixo índice de analfabetismo dessa cidade. A riqueza que existe nessa cidade. E certamente muito nos impressionaria se nós nos debruçássemos para estudar os processos de secularização que estão dentro de Niterói. Uma cidade que tem o privilégio de ter os altos intelectuais do Brasil, da intelectualidade brasileira, mas que por sua vez também tem os desafios de como alcançar essa sociedade, esse entorno que está aqui, essa cidade chamada Niterói, com a presença do Evangelho. Há uns 5, 6 anos atrás, eu tive o privilégio de estar aqui em Niterói, eu fui o preletor na Igreja Batista da Orla, desse querido pastor Neuber, onde nós discutimos ali por um final de semana intenso e inteiro,
e eu ministrei sobre como alcançar pessoas secularizadas, que têm essa cara de Niterói, essas pessoas que necessariamente não são ateus, porque o secularizado necessariamente não é ateu, mas são pessoas que não querem mais a interferência ou a mediação da religião como uma interlocutora para a sua vida. É esse processo de secularização que empurra Deus para a periferia da sociedade e coloca o ser humano no centro, como aquele que vai buscar as respostas na própria humanidade e não mais em Deus, que foi o que Maquiavel tentou fazer na história. Por isso ele é tido como uma pessoa maquiavélica, é uma pessoa tida como uma pessoa má, porque ele colocou Deus na periferia e o príncipe no centro, dizendo que quem rege a humanidade agora é o poder político e não mais o poder religioso. Certamente vocês têm grandes desafios para anunciar o Evangelho de Jesus, e por isso a importância das células, porque ela personaliza, personifica o Evangelho, entra na vida das pessoas por meio de relacionamentos, porque o secularizado clássico, ele não tem o prazer de vir fazer o que nós estamos fazendo nessa noite. Se você convida um secularizado para vir à igreja, ele dificilmente virá, no sentido de que ele tem uma péssima imagem da igreja. Mas se nós entrarmos com relacionamentos, com amor, vai quebrando, vamos infiltrando nos seus condomínios, nas suas casas, nos seus bairros, nas suas situações de vida, então nós vamos entrando nos relacionamentos com essas pessoas. Esse é um grande desafio que Niterói tem. Eu poderia falar de outras coisas, mas o que eu estou dizendo é que o primeiro C da missão é que nós temos que entender o contexto onde nós estamos. E onde que isso está baseado no nosso texto? O texto bíblico diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus conhecia onde ele estava. Ele conhecia de dinheiro, ele conhecia de economia, ele usou ilustrações de moedas, ele conhecia a cultura do seu tempo, ele conhecia as vestimentas, ele conhecia os alimentos, as comidas, as suas ilustrações vêm daí, as suas parábolas falam que Jesus entendia da natureza, entendia de clima, ele era um homem sintonizado com o seu tempo. Às vezes a gente pensa de um Jesus que não era estudioso dessas coisas, mas ele era em muito, foi em muito. Por tudo quanto ele disse, por tudo quanto ele proferiu, por tudo quanto ele fez, ele revelou para nós que ele percorria estas cidades e os povoados, ele sabia falar com o samaritano, ele sabia falar com um judeu de Jerusalém, ele sabia relacionar-se com aqueles que estavam na periferia da vida, como a Galileia, e ele se impregnou tanto da Galileia, a ponto dos seus discípulos e ele ter um sotaque de galileu. Ele conhecia, e nós precisamos conhecer. Esse é o primeiro desafio que eu quero lançar para nós nessa noite, que nós precisamos estudar as nossas realidades, os nossos contextos, para então sermos esses agentes de Deus no nosso entorno. O segundo C, só antes disso, veja que índice interessante, eu não estou conseguindo ler muito, mas dá para vocês verem. Olha qual é o índice da religião aqui de Niterói. Os católicos, 258 mil, os evangélicos, quase 100 mil, e espíritas, quase 35 mil aqui em Niterói. Este é um censo de 2010, revelado para nós com as suas porcentagens. Isso tem muito a dizer a respeito da cidade, por isso nós precisamos estudá-las. E aí está os contextos da missão. Um contexto de uma comunidade, ali à direita. Aí está a formosa e linda Niterói. Crianças vivendo do lixo e comendo coisas que vêm do lixo. E aqui a igreja presbiteriana Betânia. Esses são alguns dos contextos que nós encontramos dentro de uma cidade. Olhem para essa foto. Olhem para essa foto. Imagine a vida aí, a situação, o esgoto, o encanamento. Quanto gato não deve ter aí? Não o gato que mia, o gato que pega energia, televisão. Deve ter muito aí, não? Se nós não estudarmos, para nós, os contextos parecem serem todos iguais. Mas qual é a diferença desse com esse? Esse
ou esse? Sabe quando você vai no oculista, ele fala assim ou assim? Aí você fala, não sei, aí ela volta, assim, e agora? Aí você fala, não, piorou ou melhorou? Assim é o certo, ou o errado? Esse é o certo, esse está de ponta cabeça, esse é o certo. Olha a perua Kombi passando na ponte lá embaixo, vocês estão vendo? Se nós não estudarmos, a gente pensa que tudo é igual, não é verdade. Entrar com o evangelho numa comunidade é diferente de entrar no evangelho com um condomínio fechado, e nós precisamos estudar. O segundo C da missão é o C do conteúdo. O fato de entendermos o contexto onde nós estamos, onde esta igreja está, não significa que o contexto será transformado. Necessitamos entender e conhecer e estudar. Mas a grande pergunta que se faz agora é: o que é que nós levamos para estes contextos? E nós levamos um conteúdo, e Jesus deixou claro para nós qual é o conteúdo que nós devemos levar. E o que é que nós devemos fazer com este conteúdo? Ele deixou claro dizendo que este conteúdo são três aspectos, que estes três aspectos demonstram o tripé do ministério de Jesus. Se você até hoje não ficou claro para você, e eu acredito que já esteja claro, mas caso não tenha ficado claro ainda, o tripé do ministério de Jesus, você analisa a vida de Jesus e o ministério dele a partir desse tripé. E ele começa a dizer que o conteúdo é este. Diz o texto que ele ensinava nas sinagogas. O que é que vai transformar o contexto? Ensino. A palavra aqui no grego é uma palavra muito conhecida que nós usamos nas escolas até hoje. É o didaquê, o didasco, a didascalia, é a didática. Jesus ensinava, e de modo didático. Que modo didático! Usando narrativas e histórias nas suas parábolas, e as parábolas vão revelando os seus princípios, os seus valores, os seus ensinamentos. Jesus ensinava. E o que é que nós vamos fazer nos entornos, nos contextos? Nós vamos ensinar. Vamos ensinar as pessoas a respeito da palavra de Deus, dos valores de Deus, da ética de Deus. Vamos ensinar as pessoas para que elas sejam transformadas. O ensino transforma a mente, para ter uma metanoia, uma transformação. Mas além de ele ensinar, o segundo elemento do seu ministério, do que ele fazia, é que ele pregava. E aqui o texto bíblico diz que Jesus pregava o evangelho do reino. Ele não pregava qualquer evangelho, porque hoje no Brasil tem muitos evangelhos aqui e acolá. Evangelhos tem muitos, mas o evangelho do reino de Deus é um só. E ele pregava o evangelho do reino de Deus. O seu compromisso era com essa boa notícia do reino. Boas notícias existem por aí, mas a do reino é outra. Se o ensino transforma a mente, quando nós pregamos, transforma o coração. Nós pregamos para que haja um novo coração, um novo coração convertido, um coração agora entregue e devoto a Deus. O ensino transforma a mente. A pregação tem que transformar o coração das pessoas. E se nós não pregarmos, como é que estes corações serão transformados? Então, esse é o segundo elemento que vamos para os entornos e para os contextos, para as comunidades, para os bairros, nós vamos pregar. Não adianta ir sem pregar. Se não pregar, os corações não serão transformados. Então, não deixe esse elemento da missão fora da tua agenda cotidiana, rotineira e diária. Você prega o evangelho. O evangelho é que é a boa notícia. O terceiro elemento de Jesus aqui para nós é que ele servia. O texto diz que curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, além desse elemento didático, além desse elemento querigmático, do querigma, que é a proclamação literal aí,
da proclamação, agora diz que ele servia as pessoas. Porque quando nós vamos a um hospital, a uma comunidade, encontramos pessoas debilitadas, doentes, seja do corpo, do físico, da alma, dos sentimentos, da mente, e nós somos instrumentos de Deus para a cura dessas pessoas, o que é que nós estamos fazendo para elas, se não prestando a elas um serviço? O serviço que vem do Evangelho. E eu acho linda a palavra aqui, a palavra quando diz curando, eu acho linda a palavra no grego. Eu não estou falando grego para... Eu só estou trazendo a força do texto para você. E aqui o reverendo Vanderlei gosta disso. Sabe qual é a palavra aqui? É terapeu, de terapia. Nós, então, quando vamos às pessoas e abençoamos as suas vidas e ajudamos para que elas sejam curadas, nós estamos prestando a elas uma terapia. Nós somos terapeutas do reino de Deus. Que bênção isso! Que privilégio é o nosso encontrar pessoas à beira do caminho, sejam estes caminhos quais forem, e nós sermos agentes de terapia, de cura integral para essas pessoas. É claro que não sou eu, é Deus através de nós, vasos frágeis que somos, nos usando para restaurar vidas, reconectar, trazer ao sentido de novo essas pessoas que estavam aí perdidas, e agora nós somos instrumentos de bênção, somos terapeutas do reino de Deus. Isso não te anima? Isso não é coisa para missionário pago apenas, isso é coisa para o corpo de Cristo, para esse corpo. Eu fico imaginando que bênção, quando nós saímos daqui, nós vamos nos esparramando pela cidade de Niterói, nós vamos entrando nos becos, nos guetos, nos atalhos, nas residências, nos lugares, nas padarias, nos supermercados, como terapeutas do Altíssimo. Isso é uma bênção, isso não é peso para mim. Esse negócio de falar, você deve, isso não é peso para mim. Ser um agente de Deus não é peso, é bênção, é privilégio, é privilégio, é privilégio. E é isso que vai transformar, são essas três coisas. E aqui eu fiz um gráfico para mostrar para vocês, vamos ver se vai sair ali. É um gráfico para mostrar, acho que não saiu, deixa eu ver. Esse gráfico, olha que coisa interessante. Esse é o tripé do ministério de Jesus. O tripé do ministério de Jesus, ele prega, enquanto prega ele serve, enquanto ele serve ele proclama, enquanto ele proclama ele serve, enquanto ele serve ele ensina, enquanto ele ensina ele prega. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Quem vem primeiro? Eu falo, eu sirvo, eu ensino, é tudo junto e misturado. E isso vai gerando um círculo interminável na nossa vida, e esse é o nosso Jesus maravilhoso. É esse que serve enquanto prega, enquanto ensina, e a vida dele vai sendo assim, e nossa vida tem que estar modelada nele. Não dá para divorciar o nosso serviço da nossa pregação e do nosso ensino. Nós vamos fazendo essas três coisas ao mesmo tempo, e assim então os nossos contextos e as vidas das pessoas vão sendo transformadas pela misericordiosa graça de Deus. Mas missão não se faz de qualquer jeito. Eis um ponto aqui, crucial. Sabe, eu percebo às vezes, irmãos e irmãs, que tem pessoas que no exercício do projeto de Deus fazem com raiva às vezes. É possível, não que devamos. Tem pessoas que têm ódio dos ímpios. Esses, não vamos falar os nomes, né? Tem raiva dos ímpios. Eles merecem. Jesus está dizendo à sua comunidade, dos discípulos, vocês vão pregar, mas cuidado para não pregar com raiva. Vocês vão ensinar, mas cuidado, e vocês vão servir. E tem um como da missão. O como da missão é compaixão. É compaixão. É como essa foto maravilhosa. A compaixão é aquilo que vem das entranhas e que nos movimenta por dentro,
Dó é um sentimento miserável que não nos leva a fazer nada para os outros. Compaixão é uma atitude que vem de dentro para fora, que abraça, que chega perto, que toca, que se faz presente. E o texto bíblico é enfático quando Jesus disse: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Você anda por Niterói todo santo dia, ou na padaria, ou supermercado, ou em uma escola, ou para o seu trabalho, ou no bairro, ou na vizinhança, ou dirigindo, ou. Todos nós circulamos na cidade, não é verdade ou não? Você não circula em Niterói todo dia? Circula. Deixe-me fazer uma pergunta para você. E o que é que você vê? O que é que você vê? O meu professor, quando fazia a minha tese, um belo dia ele ministrando na sua classe, e ele fala espanhol, ele é um mexicano, holandês e ao mesmo tempo norte-americano, ele tem 3 culturas. E ele olhava para nós, um homem alto, agora aposentado, falando em espanhol nas suas classes, ele diria assim, vou imitá-lo, ele diria assim: "Cuando miras la ciudad, lo que ves. Cuando miras la ciudad, lo que ves." Quando você olha para Niterói, o que é que você vê? Ou não vê? Ou não vê? Jesus viu as multidões. Viu as multidões. Queridos pastores, eu confesso uma debilidade minha no início do meu ministério. Eu fiz de tudo para a minha igreja ser serva, não consegui. Eu fiz de tudo para ela ser serva, eu não consegui. Até que um dia, num lugar, essas revelações de Deus que vêm até nós, uma pessoa soltou uma frase, e naquela frase eu discerni a razão da minha dificuldade. E a frase foi esta: que para você servir, você precisa ver. Ou seja, o ver, a percepção precede o serviço. Eu vou repetir isso para ficar muito claro para nós. A percepção precede o serviço. Eu tentei ensinar a minha igreja a servir, eu deveria ter ensinado ela a ser perceptiva, a ser sensível, a olhar, a perceber o mundo, a perceber o outro. E pode perceber que quando você serve alguém voluntariamente e com amor sincero, é porque antes você percebeu alguma coisa. Ou você percebeu que eu estava com sede e me trouxe um copo d'água. Ou você percebeu que dentre nós, dentro da sua família, alguém está com um rosto diferente do normal. Você percebeu. Não é possível que todo santo dia a gente entre no mesmo lugar de trabalho e não perceba a diferença de um rosto que está triste, cabisbaixo, que está amargurado, ou que está ansioso, ou que está entrando num processo de depressão, ou que já está numa exaustão. Não é possível que a gente não veja. E quando nós percebemos essas pessoas, então nós passamos a servi-las. E eu quero mostrar para vocês um zoom que Jesus deu na cidade de Niterói, quando ele falou isso daqui para os discípulos dele. Você acredita nisso ou não? Será que seria possível Jesus ter tirado uma fotografia, como eu tirei agora desse pôr do sol, simplesmente de arrebatar a gente?
ali do hotel onde eu estava, na cobertura, eu fui lá e tirei uma foto. Jesus tirou uma foto da sociedade de Niterói. Deixe-me revelar para vocês que foto é essa. Vamos ter compaixão? Precisamos desenvolver a compaixão, porque Jesus diz que há 3 tipos de pessoas nessa multidão que ele viu. Quando miras la ciudad, lo que ves, ele viu depressão. Vendo Jesus as multidões, diz aqui o texto bíblico que ele compadeceu-se delas porque elas estavam aflitas. Literalmente, aqui no grego, é pessoas que perderam a esperança no viver e já estão entrando num processo de depressão. Como pode esse homem humano maravilhoso, que olha para um grupo de gente, de pessoas, uma multidão, e ele tem a capacidade de olhar no teu olho e dizer: está depressivo, vejo depressão. Dizem que depressão é o mal do século. Antigamente, lá quando eu comecei no meu ministério pastoral, se uma pessoa tinha medo de falar que estava com depressão, porque todo mundo ia dizer: é o diabo. Hoje você vai no psiquiatra especialmente, e você não sai de lá sem tarja preta. E quem sabe entre nós nessa noite tenhamos irmãos e irmãs assim. Você não é pior e nem melhor do que ninguém. Você é simplesmente humano. E Jesus olha para essa multidão e vê gente deprimida. Eu fico impressionado com isso. Como eu peço a Deus a capacidade, a habilidade, o dom de olhar para os outros e perceber que por detrás da nuca deles tem alguém que está num processo depressivo. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, a esta pessoa, para que eu de alguma forma possa consolar, como cantamos hoje, os quebrantados, os quebrados de coração. Jesus viu isso, Jesus viu mais. É impressionante que ele viu gente estressada, e o texto está claro. Ele diz que essas pessoas que ele viu, além de estarem aflitas, elas estavam exaustas. A exaustão que nos leva ao estresse. Não há uma pessoa, praticamente nos dias modernos, que não diga toda semana algo do tipo assim: ai, estou cansado. Tem alguém cansado aqui essa noite? Não. Já vai começar a semana: ai, meu Deus, nem acredito que hoje é domingo, eu vou começar, eu já estou cansado. Estou cansado. As pessoas estão estressadas. O trânsito é um estresse puro. No trânsito a gente tem que tomar até cuidado para usar a buzina. Você é capaz de parar no meio da rua e dar um tiro na tua cabeça. As pessoas entram no elevador. Eu estava certa vez no meu condomínio e vinha vindo um rapazinho de 7 anos de idade, com uma mochila, uma backpack nas costas, super pesada, material escolar, e ele vinha vindo andando. Quando eu vi, eu segurei a porta do elevador para que ele viesse, e ele veio até mim com aquilo pesado nas costas dele, como se fosse um jumentinho carregando uma carga. E quando ele parou em frente de mim no elevador, ele fez assim. E eu olhei para ele segurando a porta, antes de entrar, e falei assim: o que foi, cara? Estou estressado. Eu olhei para ele e eu falei assim: quantos anos você tem? Ele falou: 7. Eu falei: já? E ele estava mesmo, porque ele vai na escola, da escola ele vai para o Kumon, do Kumon ele vai para o inglês, do inglês ele vai para a natação, quem pode, né? Da natação ele vai para o tênis, do tênis ele vai para não sei aonde, chega em casa tem que fazer uma tarefa de casa, chega agora e vai assim: estou estressado. Só podia. Impressionante. O ser humano vai ficando cada vez mais estressado, e Jesus olha para essas pessoas, ele conseguiu encontrar cansaço na vida de algumas pessoas, ele viu canseira na vida dessas pessoas,
E claro que se você ficar cansado o tempo inteiro, você está indo para o buraco, você está indo para o abismo. Não tem como. Ninguém aguenta ficar no nível de estresse, numa adrenalina 100% o tempo todo. Uma hora isso daí estoura em algum lugar. Estoura no casamento. Estoura no filho e na filha. Estoura numa palavra agressiva ou num ato agressivo. Uma hora estoura. E Jesus viu essas pessoas estressadas. A terceira característica que ele olhou para essas pessoas, é impressionante esse nosso mestre humano, um amante da vida igual esse. Só um amante da vida olha para um magote de gente e fala: estou vendo depressivo, estou vendo estressado e estou vendo gente perdida. E ele vira, o texto vira e diz que são como ovelhas, mas essas ovelhas não são ovelhas, como se fossem, mas não são. E porque não são, estão perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Ora, a ovelha ouve a voz do seu pastor, e o pastor dá direção, dá guia a estas ovelhas, mostra o caminho, tira de um aprisco, coloca no outro, a grama aqui acabou, esse pasto aqui não tem mais, ele reserva um outro, e ele vai então dando as direções das suas vozes, e elas ouvem a sua voz. Ou seja, quem é ovelha tem pastor, quem é ovelha tem direção, quem é ovelha tem norte, tem guia na vida, e quem não tem? E quem não tem? Por isso a gente tem que ter misericórdia dos ímpios. A gente tem que ter misericórdia daqueles que não confessam o Jesus que nós confessamos. E eles fazem o que fazem, não é porque são essas coisas que às vezes num xingamento se fala a respeito. Fazem porque não tem guia, não tem norte na vida, então mete a cara na bebida, mete a cara nas drogas. E mete a cara em tantas outras coisas. Por quê? Porque eles não têm um pastor que diga: é por aqui. E elas estão perdidas em vida. E outras não aguentam e tiram a própria vida, porque a perdição é tão grande que não faz mais sentido viver. Eu fico imaginando uma pessoa que está perdida na vida, deprimida ou quem sabe até estressada. Como essa pessoa acorda amanhã de manhã e ela não tem um pastor sobre a vida dela e que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para você. Para quem ela corre? Aí a presença dessa igreja maravilhosa aqui nessa cidade, nós vamos até elas, nas células, nas nossas programações, com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso beijo, com o nosso abraço, com o nosso afago, dizendo para elas: vocês não precisam ficar perdidas, venham conosco, porque nós somos uma comunidade que tem rumo, que tem norte, não é por causa de nós mesmos, mas é por causa de Jesus, e é Jesus de Nazaré. Graças a Deus por isso. Como eu louvo a Deus por vocês estarem nessa cidade. E mais do que estar com a cidade. Porque tem muita igreja que está na geografia, mas não está com a geografia. E eu oro a Deus para que vocês continuem estando com a geografia dessa cidade. Para isso nós temos que ter compaixão. Isso não é trabalho de um, de outro, nem da equipe pastoral. Isso é trabalho de todos nós. Todos nós, ninguém precisa te chamar aqui nesta noite e dizer assim: agora nós vamos te enviar para Niterói como missionário. Vocês já estão enviados, vocês já estão em missão. Onde a planta do pé de vocês pisarem, ali está um agente de Deus para a glória de Deus. Para isso então nós precisamos do próximo ser. E nós já vimos o onde da nossa missão, que é o nosso contexto. Nós já vimos o que nós vamos levar para esse contexto, o conteúdo que é o quê? É o quê? O que é o quê mesmo? Pregar, ensinar e servir. E nós vamos pregar, ensinar e servir, nutrindo sempre no nosso coração essa compaixão maravilhosa pelos outros. E aí então agora vem aqui um momento decisivo. Qual é o momento decisivo? Jesus viu a multidão, mas ele disse que ia para um lado, e os discípulos iam para outro lado. Interessante que ele viu, mas não falou. Nesse momento ele viu, mas não ministrou. Porque agora chegou o momento dos discípulos a se comprometerem
que é o quem da missão. É incrível que no texto ele diz assim: e então se dirigiu aos seus discípulos. Ele não falou nada para a multidão, nada. Aqui. Porque agora era a responsabilidade e tarefa dos discípulos fazerem isso. E ele vira, e ficou uma frase às vezes poética, bonita, mas é uma tarefa não fácil às vezes. E ele vira e diz assim: a seara na verdade é grande, e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Vamos traduzir isso de uma maneira muito simples e clara. Ele então se vira para os seus discípulos, e a multidão aí está. E ele diz assim: gente boa, vocês estão vendo? Estão vendo ou não? Depressão, estresse, olha quanta gente perdida. Vocês vão fazer alguma coisa ou vão ficar de braço cruzado? O que vocês vão fazer? Agora é hora do compromisso. Sabe, amanhã de manhã você, agora de noite, mas vamos pensar que a segunda-feira nós vamos nos esparramar para essa cidade. Saindo daqui nós já nos esparramamos. Você vai fazer alguma coisa? Você tem amigo que está deprimido, não tem? Eu não vou dizer você, mas você poderia me ajudar? Quem aqui? Não vou, claro, eu não sei quem é, ninguém sabe quem é, então não vou expor ninguém. Quem aqui tem alguém que conhece que está em processo de depressão? Levanta a mão só para eu dar uma olhadinha, por favor. Quem? Olhem, irmãos, podem olhar uns para os outros. Sabe qual é a boa notícia? A má notícia é que essas pessoas estão deprimidas. Mas sabe qual é a boa notícia? Que Deus vai te usar para abençoá-las. É você que Deus vai usar. Não se escandalize, não sou eu. Se é teu amigo, teu parceiro, teu colega de trabalho, ou quem sabe dentro da sua família, né? Quem sabe em um outro momento, em outras circunstâncias, a gente pode até visitar, estar juntos e abençoar. Mas a boa notícia é que é você que Deus vai usar para estar com ela nessa hora, para abençoá-la. É você quem vai ajudar as pessoas que estão entrando num processo de exaustão tão grande que já desistiram do próprio corpo. É você que vai abençoar. Então ele olha para esses discípulos e fala assim: vocês vão fazer alguma coisa ou não vão? Ou não vão? Esse compromisso é de todos nós. Esse compromisso, sendo de todos nós, passa a ser da comunidade, essa comunidade do amor. E esse compromisso, quando as pessoas perceberem que nós temos interesse nelas, e não naquilo que elas podem nos dar ou trazer, esse amor altruísta, essa comunidade amorosa que vai entrando na vida das pessoas, eu tenho certeza absoluta que se nós dessemos um tempo para cada líder de célula daqui, das experiências que estão acontecendo dentro das células, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos aqui testemunhos transformadores e miraculosos, de pessoas que foram alcançadas no meio da sua angústia, por causa de um abraço, de um beijo, de uma palavra fraterna, de um WhatsApp, de uma ligação, de um almoço. Venha tomar café comigo juntos, vamos fazer uma caminhada na praia juntos, tudo porque nós somos compassivos e nos comprometemos a abençoar essas vidas. Isso é ser missionário. Isso. Então eu estou, de certa forma, queridos pastores, nos introduzindo para a semana que vem, para a conferência missionária que vem, porque talvez você pense assim: é uma conferência missionária que vai ter, isso é para os missionários, para essas bandeiras, para outro lugar. Não, isso é para o hospital aqui, lá para o teu condomínio, onde você se relaciona com as pessoas. Você é o missionário, você é a missionária de Deus. E isso não é peso para nós, isso é bênção. É cumprir a nossa vocação, a vocação missional, de sermos esses agentes de Deus para o mundo. Acabou, pastor? Só mais um e eu acabo. Antes que vocês acabem comigo. Só mais um. Nada disso nós conseguiríamos
se não vier o quinto C da missão. Por isso que eu faço questão de, na perícope, na estrutura do texto, avançar no capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, exousia, autoridade. E é o 5C da missão, o quinto C da missão. Esse que aceitou o compromisso, recebe uma capacitação que não vem de você, não vem dos pastores, não vem apenas de uma ministração, ou de uma aula, ou de uma classe. Tudo isso nós fazemos e continuaremos fazendo, porque entendemos a essencialidade do processo formativo do povo de Deus. Mas tem algo que nós não conseguimos dar para você. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos dar para vocês a autoridade que só Jesus dá. Ele chama essa comunidade de homens pecadores, frágeis, que não compreenderam às vezes o projeto do próprio Cristo. Ele chama esses seus discípulos e disse assim: eu agora dou para vocês essa autoridade que está sobre mim. E a boa notícia é que essa autoridade não ficou só lá para os discípulos, há 2000 anos atrás. Essa autoridade está sobre nós. Mateus 28, 18 diz: toda a autoridade me foi dada, e eu agora passo para vocês: ide, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e os batizem. Essa autoridade está sobre mim, sobre você. Você não vai no seu poder, você não vai na sua força, então não precisa ter medo, não precisa ficar com essa timidez que te paralisa. Aí se ele perguntar aquilo, eu não souber responder, deixa que o Altíssimo está com você, meu irmão. Ele vai com você no barco, ele vai com você no carro, ele vai com você na escola. Se coisas acontecerem, e certamente vão acontecer, vão fugir do seu controle. Às vezes você entra na casa de uma pessoa que está super bem na vida financeiramente, e de repente o diabo se manifesta, mas ele está com você, para que você diga: em nome de Jesus de Nazaré, saia. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Nós temos esse poder do Senhor, e não é jactância nossa, não é orgulho nosso, Ele resolveu nos conferir com esse poder. Isso não tem nada a ver comigo nem com você, porque se fosse depender de mim, miserável pecador que eu sou, e sou mesmo, como que eu poderia falar em meu nome, saia em nome do Jorge? Os diabos iam tudo voltar. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade, mas eu preciso crer na palavra do Senhor Jesus, que Ele diz assim, que tudo quanto Ele vinha fazendo, Ele diz: agora eu dou autoridade para vocês, e vocês então agora vão ir expelir os espíritos imundos, diz o texto, e vão curar toda sorte de doenças e enfermidades, e passa a nomear. Coloca o teu nome aqui nessa lista, em nome de Jesus. E ele começa a nomear, dizendo que tem Simão, tem Tiago, filho de Zebedeu, tem Pedro, tem André, e coloca o teu nome aí, tem Jorge, tem Pedro, tem a Marília, tem as mulheres, coloca o teu nome nessa lista, em nome de Jesus, coloca o teu nome, que o poder dele está sobre você, está sobre nós, graças a Deus por isso. E então, quando acontece esse quinto C, nós voltamos lá onde nós começamos. Olha que aula, não é uma aula magna, fala sério, só podia ser Jesus mesmo. Não é uma aula magna, agora a gente volta lá para aquele contexto, mas não para encontrar aquele contexto, mas para encontrar vidas transformadas, porque nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos as pessoas, nós as servimos, e por causa destas coisas e desse espírito de compaixão que está sobre nós, as pessoas são salvas, são transformadas, são restauradas nas suas vidas, e toda a glória vai sendo dada ao nosso Deus poderoso Pai. E eu termino nos colocando mais uma vez nos nossos devidos lugares. Quando os discípulos vão, e tanta coisa linda acontece, basta você continuar na narrativa bíblica.
Tanta coisa linda acontece. E como Deus os usou. E não nesse texto, mas no texto paralelo, lá de Lucas, que é o mesmo texto, mas ele é paralelo a este. Lá no texto de Lucas, acontece algo que eu preciso destacar aqui para todos nós, para finalizar isso, para que Deus seja realmente glorificado nas nossas vidas. E o texto diz assim lá em Lucas, não precisa abrir, diz assim: então regressaram os 70, esses que haviam sido enviados por Jesus aí agora, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ele não deu autoridade para fazer isso? Aconteceu. Mas ele lhes disse, Jesus falou, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, parecia uma guerra. Pss, pss, Satanás, outro Satanás, outro caindo. Eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas preste atenção agora nessa fala de Jesus, e ele coloca os seus discípulos no lugar onde nós precisamos ser colocados, irmãos e irmãs. Quando nós saímos, ou quando nós estamos, melhor dizendo, em missão. Não obstante, não fiquem possuídos por causa destas coisas. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Se você não entendeu, eu explico. Tomemos o cuidado com os resultados da nossa pregação, do nosso ensino e do nosso serviço. Mesmo que a gente vá em compaixão, cuidado para não roubar a glória que só a Deus pertence. Cuidado, é possível. E eles então voltam extasiados. E por que é que eles estavam extasiados? Eles estavam extasiados por causa dos resultados. Graças a Deus pelos resultados. Mas os resultados não são a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria é que nós somos filhos do Pai. Você é filha do Pai. Se isso não te basta, nada bastará. Porque aí no dia que você for no hospital visitar alguém para abençoar, consolar, e ali mesmo aplica, como diz lá em Tiago, unge a pessoa porque ela está numa situação de enfermidade muito grave, muito difícil, e você vira as costas e 5 minutos depois você recebe um WhatsApp dizendo que a pessoa faleceu. Como que nós viremos para frente dos outros e para a igreja e dizer assim, glória a Deus, irmãos? Você vai falar o que nessa hora? Você não tem coisa positiva para contar. E Jesus disse, tome cuidado. A alegria de vocês não tem nada a ver com isso. A alegria de vocês é porque o Pai ama vocês pelo simples fato, e é um fato maravilhoso, de que todos nós somos filhos e filhas do Altíssimo. Essa alegria ninguém rouba de você. Essa alegria ninguém tira de você. Você vai lá e não deu resultado, você continua sendo filho e filha do Senhor, que cumpriu o seu papel, que cumpriu a sua vocação, que está debaixo do plano de Deus, fazendo o que é chamado para fazer. Alegremos o nosso coração nessa noite, irmãos e irmãs. Há uma realidade aí fora. Para essa realidade aí fora, o que eu vou fazer? Eu vou levar o conteúdo, eu vou ensinar, eu vou pregar, eu vou servir, mas eu não faço isso de qualquer modo. Eu tenho que ir com compaixão porque você vai encontrar pessoas que estão deprimidas, ou pessoas que estão estressadas na vida, ou até mesmo pessoas que já perderam rumo e não têm rumo nenhum. Por isso, então, Deus nos chama dizendo, é você o meu agente para essas pessoas, vai e abençoe essas pessoas, e ao irem até ali, nós não vamos no nosso próprio nome, nós vamos debaixo da autoridade do Altíssimo, independentemente dos resultados, saiba que você é filho e filha de Deus. Deus abençoe vocês, querida igreja. Paz ao Senhor.